Olá, todos que assistem esse vídeo. Nós estamos desenvolvendo uma série de exposições, faz parte do projeto SEMIAR, ligado ao setor de estudo sistematizado da doutrina espírita da Sociedade Bezerra de Menezes, do qual nós fazemos parte, somos facilitadores. O meu nome é Oscar e o nosso tema para esta tarefa é a imortalidade da alma. Para nós iniciarmos a nossa exposição, nós vamos agradecer a proteção, o amparo, a inspiração que nós recebemos do plano espiritual superior, dos bons espíritos que nos acompanham, que nos guiam em todos os nossos passos, em especial a equipe espiritual desta sociedade, desta tarefa. É assim com muito reconhecimento, muita gratidão no coração, que nós iniciamos essa tarefa. Assim seja. Nós hoje vamos abordar o tema a imortalidade da alma, um tema que é, obviamente, central dentro da doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar buscando uma definição, o que seja alma, para que a gente possa falar uma linguagem semelhante, a gente tem entendimentos semelhantes a respeito dos termos que nós vamos utilizar. Então, na língua latina, na origem, né, a palavra ânima, que significa alma, e no grego, psique. São palavras que deram origem ao conceito de alma. A palavra em si vem do latim, mas o conceito é o mesmo, nesses dois termos, ânima ou psique. Ou seja, todos os dois se referem a uma essência não material que anima, que dá vida, portanto, ao ser humano. Então, a palavra animar também provém desse mesmo radical ânima. Se não tivesse essa parte essencial, vamos chamar assim por enquanto, o ser humano não seria mais do que um objeto, compartilharia a classificação das coisas não animadas, portanto, sem vida. Então, nós temos aí essa obra citada, A Alma é Imortal, do Gabriel Delany, que é um dos mais importantes pioneiros da bibliografia da literatura espírita, onde ele ressalta um ponto que me parece bastante adequado para nós iniciarmos, quando ele diz que, desde a mais remota era pré-histórica, desde tempos muito recuados, nós encontramos resquícios, vestígios, registros arqueológicos que dão conta de costumes dessas populações primitivas no que diz respeito ao trato, aos rituais relativos à morte. Então, são túmulos, são gravuras, né, que são encontrados dezenas de milhares de anos, onde já se verifica uma preocupação, uma espécie de preparação para a vida, para o prosseguimento da vida, mesmo após a morte do corpo físico. Então, Gabriel Delany, né, chama a atenção de que seria de supor que essas populações primitivas tinham uma intuição da existência posterior à experiência terrena.
esta intuição, nós podemos supor que existisse essa intuição, porque existem dúvidas, só para a gente dar um exemplo, existe dúvida se os Neandertal, entre eles, possuíam ou não um tipo de linguagem desenvolvida, linguagem verbal desenvolvida. Isso é polêmico, não existe um posicionamento consensual ou mesmo majoritário a esse respeito, mas o que se verifica é que foram encontrados túmulos de Neandertal, onde os cadáveres, os mortos, tinham seus membros amarrados, eles eram enterrados com os braços e as pernas amarrados, e existe a presença de pólen, portanto, dando a entender que havia um processo de inumação, ou seja, de enterro com flores. Então, mesmo sem se ter certeza de que essas tradições pudessem ser transmitidas de uma forma verbal, portanto, dificilmente elas foram aprendidas com gerações anteriores, com esse grau de complexidade, a hipótese de que haja uma intuição por trás do início desse processo é bastante plausível. Mas, como nós estamos tratando do tema dentro de um ambiente, dentro dos princípios de conhecimento da doutrina espírita, existe um outro fator que nós podemos acrescentar a esse, que é a mediunidade. A mediunidade é uma característica, é um dom humano, e, portanto, mesmo as espécies mais primitivas, na transição, no início do conceito de ser humano, do ponto de vista evolutivo, provavelmente já conviviam com fenômenos mediúnicos. Então é muito provável que esses seres mais primitivos tivessem experiência de vidência, de visualizar o espírito, revestido por um perispírito, claro, de um membro da tribo que houvesse desencarnado, e isso levantasse essa reação, fortalecendo a intuição que o Gabriel Delany cita, e que a gente tem uma firmeza para considerar que existia. Nós vemos que ao longo da história, as civilizações, todas elas, de alguma forma, possuíam as suas tradições, seus princípios relativos ao que nós vamos chamar genericamente de vida após a morte. Então, citamos aí alguns exemplos, né, na Pérsia, onde a alma, né, que se desprende do corpo após a morte, e a situação mais ou menos feliz desta alma no mundo, no plano espiritual, vai depender do procedimento durante a vida. Então, o justo estará sempre alegre e o mentiroso estará certamente em tormento. Então, além de uma crença na imortalidade da alma, há já um princípio, uma ideia de uma espécie de destinação, de condição de maior ou menor felicidade conforme o proceder daquela pessoa durante a sua existência na Terra. Os egípcios tinham a sua civilização muito marcada por preocupações quanto à vida após a morte, quanto a esse julgamento que a alma seria submetida após o desencarne, né? Então, toda aquela tradição de túmulos, de aparatos, quando havia a morte de um faraó, por exemplo, e as pirâmides são o exemplo mais conhecido, tinham como precaução, como objetivo, proporcionar uma boa vida na pós-vida biológica. Mas, para isso, a alma teria que passar por um julgamento onde, simbolicamente, o seu coração era pesado. Se o coração fosse leve, ela teria uma destinação feliz. Se o coração fosse pesado,
ele seria devorado, né, e a pessoa teria uma destinação negativa. Nas religiões mais tradicionais da Índia também, a gente tem dentro da história o Vedismo, o Brahmanismo e finalmente o Hinduísmo. De uma certa forma, os seguidores do Buda, a gente pode incluir com um certo cuidado, uma certa restrição, mas também tem essa noção de que a alma é imortal e sujeita a um processo chamado metempsicose, que constituiria no prêmio ou castigo em relação aos procedimentos, principalmente de ordem moral, do indivíduo durante a sua vida. Então, o que significa metempsicose? A alma, uma vez liberta do corpo, retorna à matéria e vai animar um outro corpo. Porém, como neste caso o processo de retorno à matéria está ligado a uma questão de castigo ou prêmio, esse retorno vai ser regido por essa característica de castigo ou prêmio, e esse prêmio seria reencarnar em uma casta superior à casta em que o indivíduo viveu, ou, se for castigo, numa casta inferior, ou mesmo em alguma forma animal. Então, esses são alguns poucos aspectos, né, que a gente traz para ilustrar como essa questão da noção da imortalidade da alma, ela está presente ao longo da história humana. A nossa referência, talvez a nossa referência é uma referência muito próxima e que, sem dúvida, para nós, ela é uma referência que estrutura até a nossa maneira de pensar, é a maneira de pensar, o posicionamento dos gregos, dos helenos, dos antigos gregos, que instilaram essa maneira analítica, lógica, que embasa o pensamento da maioria dos povos. Mesmo os povos antigos orientais do Oriente Próximo, não do Extremo Oriente, mas do Oriente Próximo, sofreram uma influência do pensamento grego muito grande. E nós temos, então, inúmeros nomes, nós poderíamos citar os filósofos anteriores a Sócrates e a Platão, destacando Pitágoras, entre tantos outros, né, que considerava a alma imortal e sujeita a um ciclo de renascimentos também. Sócrates é a figura que coloca isso de uma forma que para nós chega a ser familiar. Sócrates foi condenado à morte, supostamente por induzir a juventude ao ateísmo. O que isso quer dizer? Na verdade, a pregação de Sócrates era uma pregação que colocava o ser humano numa condição de liberdade, de livre exame, livre pensar, e, portanto, descolando daquelas obrigações religiosas mais rígidas, mais protocolares. Isso foi criando uma situação, e essa liberdade começa a incomodar os poderosos, né, como sempre, e ele foi então taxado de estar sendo pernicioso à juventude. Ele foi condenado à morte, resumidamente. Então tem uma passagem na obra Fédon em que o Sócrates bebe a cicuta, o veneno que ele foi condenado a beber para cumprir a pena de morte, e um dos amigos dele pergunta onde ele queria ser enterrado, e ele responde: não é possível enterrar Sócrates. Eu sou minha alma. Ou seja, ele ia beber a cicuta, cumprir a pena de morte e se retirar, se libertar do corpo físico, seguir a sua jornada, sua vida no plano espiritual. O corpo físico fica para trás como um instrumento que serviu, teve a sua utilidade, deixou de servir. Então, a destinação que se dá a ele, é óbvio que deve ser respeitosa e passar por um processo digno, mas a essência segue com a alma. Então, o Platão, que nós conhecemos muito do Sócrates através, principalmente
Platão, né, e Xenofonte, que é o outro discípulo de Sócrates também, mas principalmente do Platão, né? E o Platão dizia que as sensações, o corpo físico nos mostram, nós absorvemos como as coisas são, né? Mas a alma e a inteligência é que explicam o que as coisas são. Ou seja, é através da alma que nós entramos em contato com a essência de tudo que existe no mundo. Então, toda a história da civilização cristã, esse é um fato que nós não há como negar, a questão da imortalidade da alma, esse ponto, é central. Ou seja, após a morte do corpo físico, a alma se desliga do corpo físico e ela vai ser julgada em função dos seus atos. Então, na tradição cristã tem diferentes, na realidade, temos diferentes tradições que compõem a grande tradição cristã. Então, nós temos uma tradição mais antiga, de que a alma é julgada logo após o seu desencarne, conforme os seus méritos, o seu procedimento, e é destinada de uma maneira definitiva a sofrer, né, as penas do chamado inferno, ou a gozar a beatitude eterna, a felicidade eterna do paraíso, ou do céu. Então, essa tradição cristã, ela tem muito mais a ver com a tradição greco-romana, do que com a tradição judaica, que não é tão precisa em relação à destinação das almas após o desencarne. O cristianismo absorveu muito da tradição greco-romana, nesse caso em particular. A diferença que a gente tem que destacar é que para os antigos gregos, e os romanos foi uma espécie de continuação civilizatória, o conceito infernos, que significa interior, embaixo da terra, ou nas suas extremidades, inferno englobava todo o mundo dos mortos, dos desencarnados. E era subdividido, então, fazendo assim uma leitura bem rápida, bem resumida, em campos elíseos, para onde iriam os espíritos felizes, os espíritos com mérito, com valor, e o Tártaro, para onde iam os espíritos das pessoas de mau procedimento. Enfim. Essa destinação é definitiva, inapelável. O cristianismo herdou um pouco dessa visão. Nós temos o céu para os bons, o inferno para os maus. Repetindo, uma destinação definitiva, inapelável, imutável. Com o tempo se desenvolveu a ideia do purgatório, que seria uma espécie de meio de campo entre o Tártaro e os campos elíseos, onde os espíritos que fossem pecadores, porém não tão renitentes no mal, poderiam purgar, daí a palavra purgatório, os seus maus e passar, seus males, perdão, e purgando esses males, passar então para uma destinação melhor. No tempo, em um tempo futuro, incerto e não sabido, toda a humanidade será julgada como um todo, né, e por isso é chamado de juízo final, quando aí então haveria só felicidade e seria construído um novo mundo, uma nova Jerusalém, onde os bons e os justos viveriam uma paz e uma harmonia eternas. E o inferno seria, em algumas
Dentro de algumas visões ele seria suprimido, em outras ele coexistiria eternamente com essa vida feliz e harmônica. Para outras tradições cristãs, o espírito, quando ocorre a morte do corpo, o espírito vai dormir ao sono dos justos e retornará quando houver a ressuscitação dos justos. Tá? Então aí existem várias maneiras de ver essa questão, mas o importante é isso, o julgamento do espírito, da alma após o desencarne e a sua destinação, seja ela imediata, ou seja ela dependendo de um julgamento geral, enfim, ela será definitiva. Então essa é mais ou menos a tradição cristã, é a ideia. É mais importante nós ficarmos com o conceito, né? O conceito de que nós temos uma alma, essa alma se desprende do corpo quando o corpo morre, ela é julgada e tem uma destinação feliz ou infeliz. Essa destinação é eterna e depende do procedimento ou da fé, dependendo da linha do pensamento cristão, depende do procedimento, se é da fé ou só da fé, mas de qualquer maneira, sobre tudo isso estaria a graça de Deus, Deus podendo decidir o destino de qualquer um a qualquer momento, independentemente de qualquer outra consideração que se possa fazer. Durante muito tempo esse pensamento foi majoritário, quase que obrigatório, e quem ousasse discordar ou se posicionar de uma forma contrária era taxado de herege, com o risco muito grande de ser inclusive executado, dependendo da época histórica, né, da idade, principalmente no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, esse risco era muito grande. Mas com o avanço do materialismo, nós temos a idade do iluminismo, no final do século, durante o século XVIII, perdão, o materialismo avançou muito como um princípio filosófico. Então era um ponto de partida, né? A gente pode, assim, de uma forma bastante grosseira, resumir dizendo tudo que existe é matéria, só existe a matéria, né? Então esse princípio, né, de pensamento, ele, com esse princípio, então surgiu uma noção diferente a respeito do que seria a alma ou espírito. Todo esse processo histórico que nós, assim, de uma forma muito panorâmica, procuramos observar aqui, ele teria como origem, lá naquelas tribos primitivas, teria como origem uma espécie de estupefação do ser humano diante da morte. Algo que se costuma muito dizer, e a gente ouve muito, que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Temos espécies de animais em que, no momento em que a morte se aproxima, o indivíduo se afasta do seu grupo, né? Ou talvez o caso mais citado, mais conhecido, seja dos elefantes. O elefante se afasta da sua manada e vai procurar um local onde ele vai esperar chegar esse momento da sua morte. Mas isto ainda que muito sofisticado, é bom que se ressalte, é um instinto. O animal percebe a chegada do momento derradeiro, se afasta da sua manada e vai aguardar por esse momento. O ser humano sabe que vai morrer desde a sua mais tenra infância. Logo que nós começamos a tomar contato com o fenômeno da morte, presenciamos a morte de alguns familiares, algum ente querido mais antigo, mais velho que parte, e nós passamos a nossa vida física inteira convivendo com essa ideia de que nós um dia iremos morrer, né? A gente costuma dizer, a única certeza que se tem é essa.
E que então essa constatação, essa certeza, causaria uma espécie de estupefação e que tornaria a vida insuportável se nós não criássemos, e aí que nós estamos falando dentro do princípio materialista, nós não criássemos uma ideia que nos consolasse, que nos trouxesse uma certa paz para conseguir viver, conseguir suportar a vida, mesmo com essa ideia tão aterradora fazendo parte do nosso dia a dia. Então, essa é a visão materialista. O que nós chamamos de alma, o espírito, seria não uma causa, e sim um efeito. O efeito da atividade do cérebro, da nossa interação com o meio ambiente, as características genéticas que nós herdamos, a influência do meio, seja ele o meio ambiente natural ou cultural, todo esse conjunto de fatores colocados no tempo e sendo progressivamente absorvidos, ganhando um significado, sendo armazenados na memória, sendo acessados na memória e criando padrões de comportamento, padrões de entendimento. Todo esse processo, que seria, no fundo, bioquímico, iria criando uma maneira de ser, uma maneira de interpretar as coisas, de reagir, de se posicionar. E esse conjunto de fatores, mais essas maneiras, geraria um conjunto, esse conjunto seria então chamado de espírito. Esta é uma maneira, inclusive, que o pensamento materialista encontrou para justificar, por exemplo, a arte. A arte é uma atividade que não se prende a nenhuma necessidade prática material. Ela até pode retratar fatos concretos, retratar a natureza, mas ela tem uma vida própria e a sua explicação ela necessariamente extrapola as necessidades materiais. Então ela seria também, a arte, dentro dessa visão materialista, repetimos, seria fruto dessa concepção, dessa noção, desse conceito de espírito, diferente daquele que nós, dentro da visão espiritualista em geral e espírita em particular, nós temos. Então nós vamos chegando vamos ajustando o nosso foco aí, então fazendo esse panorama, né, para nós vermos como é que a visão do espiritismo se localiza dentro desse campo. Então nós sabemos que o espiritismo, o Allan Kardec, a postura dele jamais foi a de criar uma nova religião. Não era essa a intenção, não era essa o objetivo do trabalho do Kardec. Nós sabemos que a doutrina espírita tem um aspecto religioso e nós vivenciamos muito um aspecto religioso, mas ele é uma espécie de desdobramento dos fatos que aconteceram lá na época da codificação, lá em meados do século XIX ainda. Então, nesse aspecto em particular, nós não estamos aqui a tratar da doutrina espírita como um todo, mas nesse aspecto em particular de alma, o que chama a atenção, principalmente, são aquelas avaliações de hipóteses que o Allan Kardec levanta nas suas obras. Principalmente nesse caso aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, há uma grande digressão a respeito desse tema. Kardec não se limitou a perguntar para os espíritos, olha, existe alma, vocês são alma? Não foi uma coisa assim simplista. Houve todo um trabalho metodológico por trás e anterior a essa fase dos questionamentos.
Então, na introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos, de uma forma bastante resumida, claro, né, que considerações a respeito da insuficiência da hipótese religiosa tradicional, por exemplo, que levanta uma série de questões e que coloca como resposta ou como solução os dogmas baseados em uma fé que deve ser pessoal, mas se não for pessoal, ela é transmitida através de um argumento de autoridade. São os sacerdotes, enfim. Essas pessoas estariam investidos de uma autoridade especial e aptos a transmitir as verdades da fé para aqueles que os ouvem. Então, essa é uma fundamentação que, obviamente, não seria até dispensável a gente repetir, ela é respeitável, ela é aceitável e pode produzir e produz pessoas excelentes, com muita fé, com muito amor fraterno. Mas o nosso ponto hoje não é esse. O ponto é que Kardec, representando uma postura, uma visão, que não se satisfazia com essa condição, essa maneira, né, dos dogmas estabelecidos e do chamado argumento de autoridade, chamado também de argumentum ad baculum. Os bispos tinham aquela vara semelhante a de um pastor, aquilo é chamado de báculo. E seria um argumento inquestionável em função da autoridade de quem o profere. Então, isso não é aceitável dentro da linha de raciocínio da doutrina espírita. É preciso investigar, é preciso questionar, é preciso verificar se o que está sendo argumentado corresponde aos fatos. Se for de origem espiritual, ela tem que ter uma múltipla confirmação. O crivo da razão e da lógica está sempre presente. Então, essas são as questões que ficam em aberto. Como conciliar a justiça divina com as diferenças das vidas das pessoas? Qual seria a origem do mal? Como é que o mal entra no mundo se Deus é perfeito? Como nós podemos conciliar a condenação eterna das almas com a bondade absoluta de Deus? Por outro lado, a hipótese materialista não oferece respostas também a uma série de fenômenos. Como explicar os talentos precoces, os indicadores de uma memória extracerebral, ou seja, o indivíduo se lembra ou sabe coisas que ele não aprendeu, pelo menos materialmente, na encarnação atual. Como explicar os fenômenos de mediunidade? Nem todos eles podem ser explicados simplesmente se dizendo houve aqui telepatia ou telecinese. Na realidade, nem todos são explicáveis assim. De onde saiu a origem e, principalmente, a ordem que existe no universo? Isso é fruto do acaso? Será que essa explicação é satisfatória? Será que ela é uma boa explicação? Existe liberdade para achar que sim ou achar que não, isso não é problema. Mas o que nós estamos tratando é da linha de raciocínio do Allan Kardec na estruturação, na codificação da doutrina espírita. Então, essa primeira fase da doutrina espírita, ela para o nosso tema em particular de hoje, ela tem um fato novo. Ela traz um fato novo, que é a demonstração experimental da existência da alma. Então, com o método de experimentação baseado no indutivismo, que era o método no século XIX, Kardec, observando uma série de fenômenos, chega à conclusão, e isso as obras básicas são muito férteis nessas explicações, e que nos dão, inclusive, um roteiro, uma luz para nós pensarmos, uma maneira de pensar, uma maneira de encarar os fatos da vida. Mas ele coloca, então, através do indutivismo, a observação de vários fenômenos e chega à conclusão de que a melhor explicação para uma série de fenômenos observados é que haja uma inteligência, uma terceira inteligência agindo nesse processo mediúnico. Então, nós teríamos o médium
a pessoa com quem o médium conversa, encarnado, e uma terceira inteligência trazendo então uma série de informações, lembranças, explicações, e assim por diante. Então, nesse processo metodológico do indutivismo, chega à conclusão que, primeiro, o fenômeno mediúnico é verdadeiro, segundo, que existem espíritos, existem almas, se nós quisermos dizer assim. A doutrina espírita, em si, ela provém, depois disso, de um processo de diálogo com os espíritos, através dos médiuns, né, e aplicando daí um outro método, que é o método da concordância universal e do crivo da razão. Ou seja, tem que haver uma concordância de um número muito grande de espíritos a respeito de um determinado assunto, e não fica dispensado o crivo da razão. Nós temos que colocar a nossa razão, a nossa lógica, em cima de todos os ensinamentos. Então tem aquela famosa frase, que nós particularmente consideramos uma das mais importantes de toda a doutrina espírita. Afora os ensinamentos morais, que na verdade são os ensinamentos de Jesus, que são trazidos para dentro da doutrina espírita, essa doutrina coloca: é melhor rejeitar 9 verdades do que admitir uma mentira. Isso é um hino à prudência, é um hino ao critério racional. A doutrina afirma, não pretende responder todas as perguntas. Os espíritos dizem isso, não temos respostas para todas as perguntas. Mas toda pergunta poderá um dia ser respondida. À medida que se processa o progresso da humanidade e, consequentemente, o progresso dos espíritos também. A doutrina espírita coloca o Kardec, com aquele seu cuidado metodológico e didático muito grande, ele coloca, então, um cuidado muito grande com as palavras, com o uso de cada palavra para cada significado. Então, coloca que a alma é o espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas: o corpo, ou ser material, que é análogo ao dos animais, a alma, ou ser imaterial, e um laço que prende a alma ao corpo, que é chamado de perispírito. Então, que o homem teria, então, o ser humano, 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, e pela alma participa da natureza dos espíritos. Então, por uma questão de precisão de linguagem, de entendimento comum, dentro da doutrina espírita, a alma é colocada mais especificamente como sendo o espírito encarnado. Então, quem está encarnado, somos uma alma, ou seja, somos um espírito utilizando um corpo. Na prática, no dia a dia, na vivência, se usa, é muito comum se usar indistintamente alma ou espírito. Isso não causa problema nenhum, desde que a gente saiba do que a gente está falando, o que nós estamos nos referindo. De preferência, vamos seguir a nomenclatura que o Kardec propõe, dentro, é óbvio, não cansamos de repetir, dentro de uma visão espírita, respeitando e procurando conhecer para poder respeitar todas as demais. Então, a alma, sendo um espírito encarnado, segue sendo um espírito. Então, por poder se comunicar com os espíritos encarnados, ou sentir a sua influência, a alma continua com essas capacidades. Então, nós estamos encarnados, somos uma alma, utilizando temporariamente o corpo físico, e todos nós sentimos essa influência dos espíritos desencarnados, porque nós continuamos sendo um espírito. Porém, nós podemos dizer, e isso está claro na doutrina também, que todos somos médiuns. Nesse sentido, todos somos médiuns, todos sentimos a influência dos espíritos. Na prática, no dia a dia, nós chamamos de médium aquele que consegue estabelecer uma forma de comunicação mais efetiva. Ou seja, existe uma transmissão mais clara, mais robusta de ideias, de sensações, de sentimentos do plano espiritual para o plano material através desse indivíduo. E isso é possível por quê? Porque nós somos espíritos. O espírito preexiste ao corpo físico e a ele sobrevive.
O espírito não é criado junto com o corpo. Essa é a visão também do cristianismo tradicional, que o corpo e o espírito são criados juntos, no mesmo momento. Para a doutrina espírita, para nós, o espírito pré-existe ao corpo, né? Então, antes do corpo ser formado, já existe o espírito que vai animar aquele corpo durante aquela encarnação. Uma vez que a alma se liberta do corpo, passa a ser um espírito desencarnado, ou simplesmente espírito, né? E nós retornamos então ao mundo espiritual de onde viemos, né? E aí ocorre basicamente dois processos, nós podemos dizer assim, de uma forma bastante resumida. Nós vamos recapitular, repassar, analisar os atos da vida que nós acabamos de encerrar e vamos nos preparar para uma nova experiência junto à matéria. Então, esse processo é um processo de revisão, de preparação e também de trabalho no mundo espiritual, né? Nós também vamos dar nossa contribuição para o amparo, para as atividades que os espíritos desencarnados desenvolvem, que são muito parecidas com as nossas, porém, sem as limitações às quais nós estamos submetidos. Essa condição que nós vamos encontrar no plano espiritual, no nosso retorno, vai depender do nosso, em última análise, do nosso procedimento durante a última encarnação, mas, para ser bem preciso, durante a sequência das encarnações, porque uma é consequência da outra. Então, dependendo dessa sequência, desse conjunto, daquilo que faz parte do que nós poderíamos chamar de nosso patrimônio espiritual, é que vai estar a nossa condição nesse período entre encarnações, né? A encarnação ela é útil para o espírito porque a ligação do espírito à matéria, da alma, portanto, à matéria, coloca uma série de limitações, coloca uma série de restrições à grandeza das possibilidades que o espírito desencarnado tem. E essa restrição, uma delas é o esquecimento do passado, né? E estas restrições nos colocam em condição de aprender coisas novas, de conviver com pessoas, conviver com espíritos, que nós precisamos reparar algumas situações anteriores e assim por diante. Então, essa é a utilidade da encarnação. Basicamente, é uma utilidade educativa. A encarnação nos coloca numa situação de educação, de aceleração do nosso progresso. Não que a gente não progrida no plano espiritual, mas é como se nós estivéssemos, durante a encarnação, colocando à prova aquilo que nós tenhamos aprendido. O espírito segue na sequência das reencarnações. À medida que o espírito vai progredindo, ele passa a encarnar em mundos proporcionalmente mais felizes. O que quer dizer isso? Quanto menos coisas nós temos, quanto menos fatores nós temos a reparar, a expiar, né, que é um dos termos que é muito utilizado, menos necessidade nós vamos encontrar de que haja sofrimento, que haja dores, que haja restrições. Então, obviamente, a vida, mesmo a vida encarnada, vai ser mais feliz. A gente pode dizer assim de uma forma bastante grosseira até, que nos mundos felizes existe mais trabalho e menos sofrimento. Ainda existe a necessidade de trabalhar, ainda existe a necessidade de produzir, de progredir, mas ela vai se dar de uma forma mais voltada para a atividade em si, do que a superação de obstáculos. Então, chega um ponto em que não há mais nem a necessidade de encarnar. O espírito já está num grau de elevação tão grande que ele pode seguir a sua existência como espírito livre. Então, é chamado também de puro espírito, né? Então, nesse ponto, não há mais sentido de se falar em alma dentro da nomenclatura que nós verificamos, porque esse espírito não estará mais ligado a um corpo físico.
né? Então, nós chamamos a atenção de que o espírito cessa de reencarnar e não de progredir, pelo simples fato de que o progresso espiritual não conhece limites. Então, ainda que ele não passe mais pela sequência das reencarnações, ele vai estar evoluindo, crescendo em conhecimento, crescendo na sua capacidade de amar, e isso não conhece limites. Não conhece limites porque a bondade de Deus, o amor de Deus, é ilimitado. Então, essas considerações, né, a respeito da alma, da imortalidade da alma dentro da visão espírita, nós consideramos muito importante ressaltar, né, que o aperfeiçoamento do espírito ele tem dois vetores. Né? Tem o vetor do amor e o vetor do conhecimento. O conhecimento não é necessariamente o conhecimento acadêmico, o saber ligado à matéria. É o conhecimento justamente desse campo dos temas espirituais. Né? Esse conhecimento é um conhecimento que induz à humildade e não ao orgulho. Vamos deixar bem claro isso, porque às vezes existe uma certa confusão a esse respeito. O conhecimento pode excitar o orgulho, mas isso não é necessário, né? Não é necessário que assim seja. Então esses dois fatores aí, eles são embasados na fé e na razão, né? Isso é um ponto fundamental também da doutrina espírita, porque a razão ela dá firmeza à fé, né? Se a razão subscreve o que a fé intui, ainda que a fé sofra momentos de abalo, a razão vai recolocar a força, a vitalidade na fé. E, por outro lado, a fé dá um sentido à razão. A razão sem a fé, ela fica sem um direcionamento, sem um objetivo concreto, do ponto de vista espiritual, é claro. Então as duas se completam, as duas são indissociáveis, para que nós tenhamos esse progresso espiritual. Esta é a visão espírita. O horizonte moral, então, que vai estar por trás desses atos de amor e de conhecimento, no sentido que nós nos referimos, dessa conciliação de fé e razão, nós temos um horizonte moral proposto pela doutrina espírita, que é a essência dos ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos de Jesus naquilo que eles têm de mais básico, de atemporal, aquilo que pode ser aplicado a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer lugar. Né? Então, o amor ao próximo, o perdão, a tolerância, a humildade, a mansidão, são as características morais que são aquelas que vão levar no nosso dia a dia ao progresso espiritual, e nós vamos procurar buscar esse modelo. Jesus também é colocado como modelo, segundo a doutrina espírita. Então isso é um processo de transformação, não é um processo mágico que ocorra de um momento para outro. Mas o fato de nós termos a consciência de que nós somos uma alma, nós somos um espírito em processo evolutivo de progresso, esse ensinamento, ele tem um caráter consolador, ele tem um aspecto que nos dá força, que nos faz ver a nossa vida com uma perspectiva maior, que nos permite verificar um sentido transcendente em alguns fatos que às vezes nos parecem inexplicáveis, e nos coloca no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos coloca um sentido maior. Então,
Então é por isso que esse tipo de conhecimento, embora às vezes ele possa parecer um pouco estéril, às vezes até distante, não é. Ele é algo que vai ser vivenciado em todos os momentos da nossa existência. E é através da vivência deste horizonte moral que nós precisamos conhecer e que nós precisamos absorver no nosso mais íntimo do espírito, é através dessa vivência que nós vamos proporcionar o progresso à nossa alma. E vamos aplicar para nós mesmos os mesmos princípios que devemos aplicar para os nossos irmãos. Paciência, tolerância, honestidade. É assim que nós vamos conseguir operar esse processo de evolução. Com isso nós encerramos essa exposição acerca da imortalidade da alma e vamos encaminhando o encerramento, fazendo uma pausa, fazendo um momento de tranquilidade, que nós vamos sentir este amparo, essa proteção que nos envolve, nos dando coragem, nos dando força, nos trazendo a lembrança de que nós nunca estamos sozinhos, que o plano espiritual superior é uma presença constante, confiável e amorosa na nossa existência. Que nós possamos todos nos lembrar disso e manter forte esse vínculo com o nosso irmão maior, Jesus, com seus emissários, com os espíritos que nos antecedem muito nessa jornada evolutiva. Então, só nos resta agradecer a equipe espiritual da Sociedade Bezerra de Menezes e desejar que assim seja.